E depois se vê a necessidade de explicar o que é essa comunicação entre esses dois planos. E é lançado o livro dos médiuns para que nos oriente. Então, hoje temos o nosso companheiro Paulo Márcio, que estará trabalhando o tema dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Informamos que nós já trabalhamos na natureza das comunicações, sobre os médiuns, e estamos trabalhando num tipo deles, que são os médiuns escreventes ou psicógrafos. Mas também nós já trabalhamos a questão das evocações e das obsessões, mostrando a amplitude do tempo. Mas antes de convidar o nosso companheiro para poder ministrar a palestra, nós queremos convidar para esse seminário, no dia 9 de setembro. Estamos falando com um pouco de antecedência, porque sabemos das nossas agendas, nossos compromissos, e é importante que a gente coloque na nossa agenda, que a gente marque na nossa folhinha em casa, porque ainda tem gente que tem folhinha, então marque lá, o dia 9 de setembro. Nós estaremos dialogando sobre dois planos, minha vida. Teremos a companheira do companheiro Elmo Costa, a Nadiane Azevedo e o próprio Abdala, e das 14 às 17h30 estarão conversando sobre essa dimensão do plano espiritual e do plano físico, nós espíritos encarnados. Convidando todos e a todas, porque esse seminário é conteúdo daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. Estamos também aproveitando esse seminário para fazer uma campanha para a Casa Luta Espírita Canto da Paz, e não é uma inscrição, mas uma colaboração de quem puder trazer um pacote de leite que nós iremos doar ao Núcleo Espírita Canto da Paz. Tá? Não é um condicionante de modo algum, não trabalhando, mas nós queremos muito poder apoiar esta casa, que também, como a nossa, desenvolve um trabalho. Por favor, Paulo. Seja bem-vindo. Tá? Então, fica esse convite, 9 de setembro. Nós vamos estar divulgando nas nossas redes, que nós vamos ter um formulário online, mas quem não preencher pela internet, pode vir no dia e preenche aqui. Amados amigos, os Espíritos orientadores desta casa, companheiros de jornada, aqui mais uma vez nos colocamos, nos encontramos com a perspectiva do desenvolvimento da aprendizagem, do crescimento individual, mas que se faz no coletivo, as nossas provas, os nossos compromissos, os nossos exemplos. Que possamos emanar todas as energias positivas, não somente para o companheiro Paulo, que nos trará essas informações, mas também para a luz que habita dentro de cada um de nós. Que possamos emanar essa luz resplandecendo num campo de crescimento e aprendizado. Que possamos seguir plenos em busca da evolução. Que assim seja. Todos me ouvem bem? Muita felicidade
necessidade que retorne à nossa casa para fazer mais um trabalho de exposição, para falar de um tema de fundamental importância dentro das hortas espíritas, que é a comunicação entre mundos. Comunicação entre mundos é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Nos comunicarmos com o mundo de origem nosso. Às vezes podemos pensar que a Terra, o plano físico, é o nosso mundo de origem, mas ele não é. O mundo de origem nosso é o mundo espiritual. E para a nossa atividade de hoje, temos aí duas bibliografias: Livro dos Médiuns, capítulo 15, conforme Linda citou, e o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, no seu capítulo 3. Se nós formos olhar a definição clássica de médiuns, definição clássica, do latim medium, intermediário, pessoa que pode ser intermediário entre espíritos e os homens. Essa é a definição mais simples. Existe um comunicante que está em um plano, existe uma pessoa que tem a habilidade de captar esta comunicação, existe os ouvintes ou os receptadores desta comunicação no plano físico. Então, no início, nós vamos falar dessa pessoa. Ampliando um pouco o conhecimento, Kardec, revelando o cuidado, o extraordinário poder de síntese, Kardec sempre demonstra que essa definição é um primor de clareza. Vemos por ela que o médium é uma pessoa, grifo nosso, isto é, um ser encarnado, sujeito, por conseguinte, às imperfeições, às mazelas que nos atingem a todos. Portanto, tão propenso à queda quanto cada um de nós. Ou seja, o médium é uma pessoa. Não podemos de forma nenhuma perder de vista este ponto. Porque às vezes quando conhecemos uma pessoa que é médium, acreditamos que essa pessoa é uma máquina de se comunicar com os espíritos. Esquecemos que ali há uma pessoa com seus desejos, com suas ansiedades, seus sonhos, suas frustrações, suas inquietações, suas angústias. Acreditamos muitas vezes que o médium é a porta para nos comunicarmos com os espíritos superiores e com os entes queridos, que todos nós queremos ter contato. Por vezes, quando conhecemos algum médium, sempre utilizamos expressões. Você está vindo aqui do meu lado? Eu estou sentindo isso, você percebeu alguma coisa? Ficamos o tempo todo instigando o médium para que ele nos revele algo do mundo espiritual. Ou o tememos, queremos afastamento, porque temos preocupação de que ele possa revelar os nossos mais íntimos pensamentos. Então, sempre colocamos o médium em uma categoria diferente. E isso é extremamente prejudicial
aos nossos irmãos que têm esta faculdade de se comunicar com o mundo espiritual. Por vezes, incentivamos-lhes a lisonja, o orgulho, a soberba, acreditando que esse médium já tem tudo seu na vida resolvido e que ele está ali apenas para servir aos espíritos. Lê do engano, o médium é uma pessoa. Não podemos jamais esquecer disso. Uma pessoa, não é uma engrenagem. Mesmo na sua característica de psicofonia ou psicografia, ele continua sendo uma pessoa. E não devemos, de forma alguma, lhe cobrar perfeição que ele ainda não a conquistou. Devemos, sim, lhe respeitar os nobres propósitos, quando este o abraça. Devemos lhe respeitar também quando ele não quer, porque ali há um ser, um espírito. E continuando, olha o que ele diz, que ele pode ter uma queda, ou talvez mais ainda, porque sua capacidade de sintonizar com os desencarnados expõe a um grau mais elevado de influenciação. Lira falou aqui que já teve o tema da obsessão. Todos nós podemos ser obsidiados, porque nós somos emissores de pensamento e somos receptores de pensamentos. Estamos o tempo todo nos influenciando uns aos outros. Só que há pessoas, encarnadas ou não, que tornam essa influenciação sobre o outro algo perniciosa. Então, esse médium, que já tem dentro dele questões aflitivas, reencarnatórias, kármicas, seja as quais forem, pela esta sensibilidade, esta faculdade, ele se expõe a um grau mais elevado de influenciação. Então, para aquele que não tem essa sensibilidade mais apurada, pode sofrer a influenciação do espírito? Pode. Pode nem perceber esta influenciação. Mas para o médium, este alcance é maior. Ele capta mais sutilmente essas influenciações, porque ele está em contato maior com o mundo espiritual. Então é este ser que vai se tornar um médium de psicografia ou escrevente. Então podemos analisar que este trabalho não é um trabalho fácil. Não é um trabalho que ele faça quando ele quer. Até porque o contato com o mundo espiritual não depende do médium. Depende dos espíritos. Eu posso ser um médium, estar aqui disponível, mas se não tiver nenhum espírito para se comunicar, não vai haver intercâmbio mediúnico. Então o telefone toca de lá para cá. Do plano espiritual para no plano físico. E sabemos que no mundo atual que estamos, mundo competitivo que nós estamos, um mundo onde a caridade se arrefeceu em muitas pessoas, onde o egoísmo, a violência, a imposição
tem dominado as relações humanas, o médium está inserido nela. A luta diária para conquistar o pão, a dignidade da sua família e de si mesmo, é nesse contexto que esse médium se encontra. Então não podemos só analisar de uma forma simplista. E o estudo da mediunidade por esse médium é extremamente importante. Médium que não estuda, ele não vai conseguir compreender o fenômeno que ele está inserido. Ele não vai compreender. Ele vai ter esses fenômenos e vai continuar sem saber por que, em determinados momentos, ele sente vontade de escrever. Determinados momentos ele tem pensamentos que não são deles, que ele não estava sentindo naquele momento. Ele não vai compreender porque para escrever ele se sente mal, se sente com raiva, com angústia, ou sente uma imensa paz, uma imensa tranquilidade, um imenso sentimento do amor. Então o estudo é extremamente importante. Sem estudo, nenhuma pessoa pode exercer uma profissão. Alguém pode exercer a profissão de médico sem a devida qualificação? Vocês confiariam uma cirurgia para uma pessoa não habilitada? Não. Confiaria em entregar uma causa judicial a uma pessoa que não dominasse a legislação? A um advogado formado? Assim também procede os espíritos quando procura os médios, ela vai procurar os mais qualificados, aqueles que se dedicam de fato ao estudo. Segundo ponto, a mediunidade com Jesus. Sem a mediunidade com Jesus, não há evolução. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, exercer uma mediunidade sem Jesus pode ocorrer. Existem espíritos que querem se comunicar. Tem espírito que, se ele pudesse, ele não estava no plano espiritual, ele estava no plano físico. Então, a mediunidade sem Jesus pode ocorrer, mas ela não vai promover evolução. Ela não vai promover. E para finalizar, a mediunidade deve ser exercida pelo médium com responsabilidade e com respeito. Isso é extremamente importante. Respeito e responsabilidade. Porque se ele exerce a mediunidade com Jesus, a mediunidade dele se torna um veículo de benefício seu, em primeiro lugar, mas da coletividade que ele atende. Fazendo essa pequena introdução da pessoa, o médium, vamos falar agora dos médiuns escreventes. E no livro dos médiuns, no seu capítulo 15, Kardec aborda essa temática. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completa. Para ele deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Então, na época de Kardec, o mais comum era a mediunidade da psicofonia, da escrita. Hoje, a mediunidade mais comum que temos contato é a psicofonia. Mas ambas, seja a psicofonia ou a psicografia, têm sua aplicabilidade dentro da educação espírita.
Dentro da necessidade espírita, ambas têm a sua colocação. E uma das maiores vantagens do trabalho de psicofonia é esse aqui. Com tanto mais afinco, deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Em uma conversa, se a gente encontrar uma pessoa agora na rua, a gente conversar com ela 5, 10 minutos, talvez nós não consigamos fazer um julgamento sobre o fundo do pensamento dessa pessoa. Vamos ter uma ideia um pouco simplificada de quem é aquela pessoa. Porque a conversa é muito rápida, direta, dinâmica. Mas quando nós passamos a escrever sobre uma temática qualquer, é muito mais fácil você identificar ali os pontos que esta pessoa pensa. A exemplo, vamos a uma entrevista de emprego. Em muitos lugares, eles te dão um papel e uma caneta, fale sobre você. A grande maioria das entrevistas de emprego, ele vai te dar e vai dizer, fale sobre você. Ele poderia perguntar oralmente? Poderia, de fato. Mas numa seleção, ele está selecionando 30, 40 pessoas, depois ele vai pegar aquilo ali com calma e vai ler para traçar um perfil de quem eu sou. Então Kardec está nos advertindo que a escrita é o melhor meio de revelar a natureza íntima do espírito que se comunica. Se ele tem conhecimentos superiores ou se ele é um espírito superior se passando por um espírito superior ou que tenha mais conhecimento do que de fato ele possui. Detalhe, não podemos esquecer que os espíritos que comunicam nada mais, nada menos do que somos nós. Não é uma categoria à parte da criação. Os espíritos somos nós, seu corpo físico. Então, o teor de conhecimento que ele tem é aquilo que ele adquiriu ao longo da sua jornada. Estar desencarnado não significa que aquele espírito atingiu a plenitude. Negativo. Ele vai continuar aquilo que ele é. O espírito, quando desencarna, ele continua sendo o que ele é quando estava encarnado. Não muda absolutamente nada. Muitos, infelizmente, nem sabem que desencarnou. É um fenômeno triste, mas muitos de nós, ao deixarmos o corpo físico para trás, nem nos apercebemos que estamos no mundo espiritual. Quem assistiu ao filme ou leu o livro Nosso Lar, sabe que quando André Luiz desencarnou, ele não sabia que ele tinha desencarnado. Ele sabia que ele estava perambulando. Ele ficava, eu desencarnei, eu morri, não morri, aquela doença. Mas ele não tinha a certeza que ele já tinha mudado de plano. E assim é a grande maioria de nós. A vida física, muitas vezes, nos dá uma ilusão tão poderosa que a gente passa para o mundo espiritual e não percebeu. A diferença é muito pouca. É muito pouca. E continuando aqui. Pela facilidade que se encontram em exprimir-se por este meio, eles nos revelam os seus mais íntimos pensamentos e nos faculta julgá-los, apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício.
Então, o médium pode desenvolver a possibilidade de psicografia. Para vocês terem uma ideia, Divaldo Pereira Franco levou 10 anos se exercitando. 10 anos psicografando apenas para se exercitar. Ao final de 10 anos, Joana de Ângela, sua mentora, disse que ele guardava todas essas mensagens em um baú, pegue tudo e jogue fora. Mas minha irmã, como é que eu vou jogar mensagens tão lindas fora? Ela, tudo isso aí foi exercício. Nada disso será publicado. Jogue fora. Então, o exercício possibilita ao médium, muitas vezes, desenvolver-se e aprimorar-se. E falando em psicografia, né, não podemos deixar que ele não quer. Não podemos deixar de falar de psicografia e não falar deixa eu ver se vai passar. Tem, mas pelo HDMI ele não sai não? Só um instante, gente. Tem um cabo? Ah, não tem problema não, Lira. Lira. É um vídeo pequeno, é um vídeo curto. Então, ninguém pode falar de psicografia sem falar de Francisco Cândido Xavier. Talvez ele seja o ícone da psicografia. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. É uma obra impressionante. Pague a luz, por favor, todas. Ele já foi chamado de louco, ou tratamento da humanidade. Socorro, eu tô com muito pecado nesse rosto. O que foi? Gritou, de alma penada. Você garantiu que eu ficasse de mim em todos os. Que história é essa de ver coisa do mundo? Coisa de que tem coisa do diabo. Coloca aqui sobre o altar dos nossos amigos espirituais. Vai mesmo, não, foi isso. Não é ninguém que vai fazer de conta aquilo que nós perdemos, que nem vai mais. Agora não vai faltar mais mãe pra ninguém, viu? Tinha um monstro ao meu lado, tem jogando. Quem garante que nos voltou, tem que contar seu irmão. Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quer? O espiritismo é obra dessa desgraça. Essa casa tá um inferno. Você sai, exército. Espetáculo. Querida mãezinha, peço perdão pelo ato que tive. Agora, jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia? É isso? Eu não acredito no senhor, isso pode passar. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas.
senhor é espírita. Sou ateu. Então vemos aí o trailer do filme Chico Xavier, que mostra o trabalho admirável de Chico, e é o maior ícone que nós temos em termos de psicografia. Não que não tenhamos outros médios impressionantes, mas ele é a referência. Ele seria o que nós deveríamos, no exercício dessa mediunidade, procurar atingir. Porque foi uma obra de dedicação, de amor, de perseverança. E esse filme traz, mostrando parte da sua vida. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista, porque mostra muito do trabalho dele de psicografia. É um filme espetacular. Essa apresentação avançou demais. Médios mecânicos. Vamos entrar agora realmente nas classificações que Kardec abordou. Pedimos desculpas aí às pessoas que estão assistindo online pelo nosso probleminha técnico, mas é assim mesmo. Médios mecânicos. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste. Ele se move sem interrupção, sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e para assim que acaba. Ou seja, neste tipo de psicografia, chamada mecânica, o espírito anima de alguma forma ou controla de alguma forma o braço, a mão do médium. Mesmo que o médium queira parar, ele não consegue, porque é sem interrupção e sem embargo do médium. O médium não consegue porque sua mão está sendo controlada por um outro espírito. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pergunte. Não deixe para o final, que às vezes no final termina não tendo tempo. Perguntem antes. Então, nesse momento, o médium não consegue interferir e não sabe o que está sendo escrito, porque a mão dele está sendo controlada. Para nos dar uma analogia, para aqueles que são pai e mãe, teve crianças pequenas, quando estava aprendendo a escrever, o que é que fazíamos? Pegava a mãozinha deles e a gente ia guiando, não é verdade? Não era assim? A gente não ia guiando, ajudando os nossos pequenos a escrever as primeiras palavras. É uma analogia extremamente válida. Só que o espírito ele não pega na mão do médium, mas ele lhe controla o movimento. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve, quando se dá no caso da inconsciência absoluta. Tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade, por não permitir dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. É extremamente importante, porque enquanto as outras nós vamos ver à frente tem diferenças, essa não passa
pelo crivo do médium. Direto. Ele está ali escrevendo direto. Então, muitas vezes, esse tipo de escrita é utilizada para trazer ensinamentos importantes em que não haja nenhum tipo de dúvida de que aquela escrita não pertence ao médium. Porque para aquele que não quer acreditar, podemos dar todas as provas da independência e do conhecimento que o médium tinha da mensagem que ele trouxe. Por isso é importante que o médium também se conheça. Porque ele está escrevendo algo que ele vai saber de pronto que aquilo não é dele. Ele não tem aqueles pensamentos. Seja eles quais foram. Pensamentos bons, elevados, ou pensamentos ruins, destrutivos. O grupo ao qual esse médium está inserido também ele precisa conhecer seus pensamentos, para não ter nenhum tipo de dúvida ou questionamento sobre aquela mensagem que se apresenta. E para termos uma ideia mais precisa, olha aí uma imagem do fenômeno. O espírito comunicante, de alguma forma, ele projeta energia, fluido, ele projeta algo que controla o braço do médium e ele começa a escrever. Reparem que este espírito não está enviando a mensagem para o médium. Perceberam? A força está sendo aplicada apenas no seu braço. Isso é extremamente importante. Por isso que o fenômeno é chamado mecânico. Não há interferência do intelecto do médium. Entenderam até aí? Tranquilo? Médios intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, ou seja, o comunicante, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma do médium, com a qual se identifica, e sobre esse impulso dirige a mão e esta dirige o lápis. Então já é um fenômeno diferente. Já é um fenômeno completamente diferente. Enquanto um atua sobre o braço, o outro atua sobre a alma do outro. O pensamento é direcionado para a alma do médium. Então isso é extremamente importante. Como ela atua direto, envia o pensamento para a alma, há questões a serem consideradas. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não substitui a alma, visto que não a pode deslocar. Domina malgrado seu e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nesta situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Então, o médium tem consciência do que está escrevendo. Lembram? Na primeira, o médium não sabia o que estava sendo escrito. Nessa, ele já tem consciência do que está sendo escrito.
E se nós formos ver a imagem, para nos dar uma noção, perceba, o comunicante atua não sobre o corpo físico do médium, ele vai atuar sobre nós, sobre a sua alma. Perceberam aqui, deslocado dele? Então ele vai mandar o pensamento para a alma, essa que controla o corpo, e escreve. Então aqui o médium tem consciência do que está sendo escrito. E o controle exercido pelo médium nessa comunicação é muito maior. Porque ele não sabe. Se ele estiver lendo ali, a depender do tipo de transe que ele esteja, ele não vai saber o que escreveu, só vai saber quando terminar. Nessa aqui não, ele sabe. E aqui tem uma legendazinha. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erros, por não poderem, muitas vezes, discernir o que vem dos espíritos do que deles próprios emana. Que como vai para o pensamento do médium, aí vai surgir a grande questão. Isso é meu ou isso é do espírito? Porque se está passando pelo meu consciente, esse pensamento é meu. Isso é meu ou é do espírito? Principalmente se a comunicação tiver ressonância na minha alma. Forem pensamentos que eu tenha. A exemplo, eu sou um médium de psicografia, mas eu tenho sintomas de depressão. Vem um espírito depressivo. E pelo processo de afinidade, essa psicografia pode sair muitas vezes com pensamento de ambos. Porque eu tenho também essa característica. E aí definir esse limite, o que é do médium, o que é do espírito, é extremamente difícil, porque o pensamento vai para a alma deste. O médium, nesse caso, vai precisar estudar muito, treinar muito, para saber separar o seu pensamento do pensamento do comunicante. Lembra que eu falei, alguns slides atrás, que o estudo era importante? O médium vai precisar se conhecer muito para não interferir no processo da comunicação. Porque ele pode confundir o pensamento dele com o pensamento do comunicante. Dúvidas até aí? Ninguém tem nenhuma pergunta? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada? Oi? Que bom. Mas vamos trocar. Alguém fazer alguma pergunta para a gente dinamizar? Só eu falar. Oi. Quando você está estudando essa questão do intuitivo e do mecânico, mas a gente pode pensar também assim, que traz uma informação que eu não tenho conhecimento. Eu Sim. não tive, vamos dizer assim, uma formação, sou uma pessoa muito simples, não tive uma formação, mas eu tenho essa capacidade. Certo. Mas esse espírito livre está me trazendo informações, conhecimentos, né, que não tem coisa assim, bom, isso aqui eu não saberia dessa. Certo. Né? Então essa pode ser uma questão. Mas a gente percebe também, até em algumas leituras que a gente faz, livros que foram psicografados, chega um determinado momento, você diz assim, poxa, parece que é uma mistura aqui, parece que já não é mais só o espírito que está falando, é como se de alguma forma esse médium já tivesse aprendido, já tivesse incorporado Alguns trejeitos, alguns caguetes da escrita. Sim, acontece.
Porque a resposta está aqui no próprio livro dos Médiuns. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela não está passiva nesse fenômeno de médiuns intuitivos. E o médium tem consciência do que ele escreve. Então é extremamente difícil para o médium que não tem o treinamento, ele separar realmente aquelas emoções, aquele conhecimento que não é dele, não pertence dele. Eu vou trazer 2 exemplos sobre isso que Cândida falou. No próprio filme Chico Xavier, a psicografia principal do filme, eu não vou dar aqui muitos spoilers, Chico não conhecia a história. Ele psicografou aquilo que o Espírito lhe trouxe e entregou para o pai, que no caso é Tony Ramos. Ele entregou. Olha, o que tem aqui de respeito a você, a sua esposa e ao seu filho. Ou seja, o que é que se deduz daí? Que Chico tinha consciência do que ele escreveu. O que está escrito aqui diz respeito a você, a sua esposa e ao seu filho. Então ele não foi totalmente passivo, mas ele não conhecia essa tragédia que ocorreu nessa família. Outro exemplo muito divulgado no movimento espírita, na biografia de Divaldo Franco, fala de uma situação que ele viveu com o espírito Vitor Hugo. Vitor Hugo estava psicografando através de Divaldo Franco um livro, e Divaldo, lendo a história, criou ranço por um personagem que tinha comportamentos que ele não gostava. Vitor Hugo advertiu: você está interferindo no meu livro. Por favor, não interfira. Depois que ele interferiu tanto, Vitor Hugo tomou uma decisão drástica, porque Divaldo não estava conseguindo superar. Ele começou a escrever o livro fora de ordem. Então ele trouxe o fim, para o início, para o meio, ele escrevia fora de ordem. Só depois que a escrita estava pronta que ele numerava as páginas. Então foi a técnica que Vitor Hugo usou para evitar essa interferência do médium na psicografia. Psicografia que tem consciência do médium, fatalmente vai ter algo do médium ali, porque ele não é passivo. Se o espírito quiser uma comunicação sem interferência nenhuma, ele vai ter que optar e procurar por um médium mecânico. Porque ali, de fato, não há nenhum tipo de interferência. A consciente é a mais dificultosa, porque o médium está consciente, ele sabe o que ele está escrevendo. Se ele não for um médium bem educado na sua faculdade, ele vai sim interferir, porque ele pode confundir esse pensamento que está sendo lhe transmitido como dele. Às vezes ele vai ter a noção quando for algo diferente do que ele sente habitualmente. Mas se for, por exemplo, uma comunicação de espírito sofredor, ele pode ressoar com aquilo. Ele pode já ter vivido essa experiência em algum momento na sua vida e se identificar com essa dor. E não conseguir. Poxa, eu não estava assim. Por que agora eu estou? Porque não é fácil. Se já temos dificuldade com o nosso pensamento, com as nossas questões, imagine uma outra inteligência juntando-se à sua com as questões dela. Então, ser médium não é fácil. Não é nenhum obstáculo intransponível, mas não é fácil, não é algo simplista. Mas é algo que os médiuns podem estudar, se educar, servir, evoluir e ter contato com coisas belíssimas, maravilhosas, que nós que não somos médiuns ostensivos só vamos ouvir. Eu vi tal coisa. Eu vi um espírito de luz aqui, eu vi um benfeitor. A gente vai ficar só, Mas também ele vai ver com algumas coisas também desagradáveis. Né? Ele vai ver muito do sofrimento humano.
porque ele foi chamado a servir justamente para isso. Então, esse é o mais difícil. O mais difícil é o que requer mais responsabilidade, respeito, porque você está totalmente consciente no fenômeno. Saber que aquilo ali não é seu, é daquele ser que precisa. Então, requer do médium realmente um despreendimento muito grande. Não que o inconsciente, o mecânico não tenha desprendimento, gente. Mas você vai ter que ter um altruísmo, uma identificação sua com você mesmo, de você perceber, poxa, esse pensamento não é meu. Esse irmão está precisando desabafar, ele está precisando trazer isso. E você apenas ser o intérprete, o meio para essa mensagem. Reflexão importante. Mas sendo assim, disse-á, nada prova que seja um espírito estranho. Quem escreve e não é do médium. Ou seja, sempre vai gerar dúvida quando esse fenômeno for consciente. Não só de psicografia, que é o nosso tema na noite de hoje, mas o médium de psicofonia consciente também ele vai sofrer esse questionamento, porque ele está consciente do processo. Pessoas vão duvidar, mas quem está falando é você. Quem está falando é você. Efetivamente, a distinção às vezes é difícil de fazer-se. Porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Olha o que Kardec está nos dizendo. Efetivamente, a distinção, às vezes, difícil fazer-se. Porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca pré-concebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada. E a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode ser mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Isso aqui é um grifo nosso. A depender do teor da mensagem, pode ser irrelevante saber se é do médium ou do espírito. Kardec sempre nos orienta a estudar o teor da mensagem. O que está sendo para nós traduzido. O que é que está dizendo aquela mensagem? Isso é o mais importante do que a identidade dos espíritos. Eu sei que nós encarnados sempre procuramos referências. Sempre procuramos. É natural nós. Qual foi o espírito que escreveu essa mensagem? Qual foi? Quem é ele? A gente sempre procura essa identificação, essa referência. E muitas vezes esquecemos que o que está ali escrito é de uma importância muito maior. Muito maior. A psicografia foi de Francisco de Assis. Francisco de Assis escreveu uma psicografia, coisa belíssima, maravilhosa. Mas se a mesma psicografia você dá sem ser assinada, Francisco, ele assinou Francisco, não é por quem é esse Francisco? Pode ser o mesmo espírito, trazendo o mesmo teor, a gente vai perguntar, quem é Francisco? Quem é esse espírito? Você viu? Como era ele? A gente sempre vai ter dúvida, porque precisamos de referências. Mas Kardec nos adverte que isso muitas vezes tem pouca importância diante do teor da mensagem. Vamos avançando por causa do nosso tempo. O papel do médium mecânico é de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele e, de certo modo, traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro.
tal precisamente o papel do médium intuitivo. Ou seja, então ele precisa compreender o que está sendo lhe transmitido. No filme Chico Xavier, tem uma cena, ele criança, que a vizinha teve um aborto espontâneo, estava grávida, e a madrasta dele fica, teve um aborto, não sei o que, ele começa a falar. Foi uma má fixação do não sei o que, do de olho, aí para, ouve o que o espírito está falando, ele continua repetindo, de nidação, ele não sabia isso, porque eram termos médicos. Ele precisava ouvir, processar aquela mensagem para poder dizer. E a madrinha dele, obviamente, não acreditou, disse que era coisa do demônio, do inferno, mas é assim que se processa. O médium ele precisa primeiro processar o que o espírito está dizendo a ele. Certo? Médios semimecânicos. No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. Nós já vimos isso. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa de ambos os gêneros. Sente que a sua mão há uma impulsão é dada, malgrado o seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato, da escrita. No segundo, precede-o. E no terceiro, acompanha-o. Estes últimos são os mais numerosos. Ou seja, Kardec nos traz que o semimecânico é a categoria de mais tem de médios de psicografia. Então, essa questão do pensamento é importante. No mecânico, o pensamento vem depois, porque é depois que ele vai ler. No intuitivo, o pensamento precede, é antes, porque o médium precisa se apropriar do conhecimento para poder escrever. E no terceiro, que é o semimecânico, acompanha. Então, à medida que ele vai escrevendo, ele vai tendo consciência do processo e do que está sendo escrito. E aí, para a nossa imagem ilustrativa, podemos perceber que o espírito comunicante impulsiona o braço, mas a mensagem vem através da consciência do médium. É um fenômeno híbrido. Tem os dois componentes aqui. E esta categoria, segundo Kardec, é a mais numerosa. Certo? Dúvidas até aí? Bom, tem mais duas categorias que eu não vou explanar, porque nosso horário já findas, já são 8h25. Tem os médios inspirados, que é uma variante dos médios intuitivos, mas de difícil identificar o que é do espírito, que é do médium, porque é uma inspiração. Essa inspiração pode ser boa ou má, e se aplica a todos os fenômenos da vida. Médios de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga de coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Então, esses dois aí, vão lá no Livro dos Médios, capítulo 15, que ele explana principalmente médios inspirados. Mas o que era mais importante para o nosso trabalho na noite de hoje eram médios mecânicos, intuitivos e semimecânicos. Que Jesus Cristo nos abençoe. Paulo. Bom, gratidão. Hoje, como foi colocado pela companheira, Paulo explicou direitinho, né? Mas a gente gosta muito de poder, nesse aprendizado, a gente poder fazer essas trocas. Por isso, essa pergunta que ele fez, quem tivesse dúvidas. Mas que fique para cada um esse pensamento dessa mensagem de hoje, dessas potencialidades e possibilidades da comunicação
do mundo espiritual com esse mundo físico, através dessas figuras chamadas médiuns, que foi tão bem caracterizado por Paulo no início da nossa conversa. Vamos para o nosso segundo momento. Médiuns passistas, por favor, se apresentem. Nós vamos fazer o passe individual. Então pedimos a cada um e cada um que possa se conectar com o alto, encontrar uma boa posição na cadeira, para que possa sentir esse momento, onde os passistas perto de vocês auxiliam esse processo de encontro com a energia divina. Deste modo, amado e amigo Mestre Jesus, entregamos a Ti mais uma pequena contribuição do nosso esforço, tendo como mensageiro nosso companheiro Paulo. Apresentamos aqui nessa noite o descortinar dos nossos pensamentos, ampliando a nossa sensibilidade. Assim, nos colocamos disponíveis para sentir essa energia cósmica, parte da essência divina que nós somos. Nesse sentimento pleno, nos conectamos com Deus. Deus e a sua pureza. Deus e o sentido de amor e afeto. Deus e a tranquilidade que habita em cada um de nós. Assim, compreendendo-nos como parte do universo, somos nós a vivenciar a nossa plenitude. Plenitude que se expande, brota do nosso peito e assume cada parte de nós. E transferimos essa plenitude para os nossos parentes, nossos afetos, aqueles e aquelas às quais precisa e se dedica de nós. E emanamos para os nossos lares, para os nossos amigos e desafetos, essa plenitude de Deus, essa plenitude em Deus, que possamos crescer cada vez mais. O Deus que habita em mim reverencia e se conecta com o Deus que habita em você. Por ser Deus, um só.
Assim, irmãos e irmãs, vamos nos sentindo pleno, nos reequilibrando e nos preparando para a continuidade deste processo. Que continua quando nós vamos para os nossos lares, quando adormecemos, e em espíritos continuamos o nosso aprendizado. Desejamos a todos um bom retorno para casa, que tenham uma boa noite, lembrando do nosso seminário que nós falamos no início. Se programem e se preparem para estar conosco. Tem 2 bandejas lá atrás hoje, tá, Cida e Raimundo? Uma boa noite para vocês. Tem 2 bandejas. 2 bandejas lá no fundo. 2 bandejas de copinho. Isso.